Uma perícia médica foi feita hoje em Adélio para determinar se ele pode ou não ser colocado em liberdade. Esse laudo será elaborado e divulgado em agosto, no próximo mês. Diga lá, Roberto Mota, como está vendo os desdobramentos desse caso, essa possibilidade que está na mesa agora, Mota, da soltura de Adélio? Bruno, a justiça brasileira nunca cansa de nos surpreender negativamente. É óbvia, é de conhecimento público a fraqueza da nossa legislação penal e a onda de ativismo judicial pró-bandido que domina o Brasil já faz muito tempo. É lógico, é evidente que Adélio é perigoso. Mas a gente vive num momento no Brasil em que é preciso repetir o óbvio, é preciso apontar as coisas que são evidentes, às vezes até com muito risco para a gente, né? É lógico que o Adélio é perigoso. Se ele tem consciência do que fez, ele tem que receber uma punição adequada, proporcional à gravidade do crime que ele cometeu. A gente sabe que isso não vai acontecer, né? Porque a justiça criminal do Brasil foi destruída. Agora, se ele é inimputável, se ele não tem consciência do que fez, talvez ele seja mais perigoso ainda. Então, ele tem que ser internado pelo resto da sua vida. Agora, o que se vê nesse caso, como em todos os casos de crimes do Brasil, é uma justiça, né? Uma legislação, é um ativismo judicial que dá para o criminoso toda a proteção e todos os benefícios e para a vítima o sofrimento e o esquecimento. A gente está vendo aí a audiência de custódia do Adélio, é um ritual único no mundo, foi criado aqui no Brasil. Quando o criminoso é preso em flagrante, ele é levado à frente de um juiz em 24 horas no máximo, com um único objetivo: checar se o criminoso está bem. Aí o juiz pergunta: o senhor está bem? O senhor está sentindo frio? Está com calor? Foi bem alimentado? Maltrataram o senhor? E aí o preso pode, inclusive, acusar os policiais de terem batido nele. Os policiais não podem falar nada. Nessa audiência, o juiz não pergunta nada sobre o crime, não pergunta nada sobre a vítima. Essa audiência não serve como audiência de instrução do processo. Isso aí, como definiu muito bem a juíza Ludmila Lins Grilo, é um serviço de assistência ao cliente para o criminoso. Olha, esse atentado foi feito contra o presidente, que talvez seja o presidente mais popular do Brasil desde Getúlio Vargas. E aí o que a gente vê? De novo, a assimetria do tratamento. É preciso perguntar: esse crime não vai ser considerado ameaça ao Estado democrático de direito? Esse crime não vai ser considerado um ataque à República? Será que os advogados do Adélio vão ter acesso aos autos do processo? Como é que fica essa história? Está cada vez mais difícil sustentar essa visão de justiça que é parcial, assimétrica e hipócrita. Augusto. Olha, ele agiu com muita lógica, né? De modo muito organizado. Ele treinou tiro, ele fez viagens, que ainda não explicou direito como financiou. Ele tentou se aproximar do presidente, aliás, se aproximou, né? De tal forma que pôde consumar a facada, percebendo que aquele flanco, né, do círculo que protegia o presidente estava mais vulnerável. Ele fez tudo certinho. Ele tentou, a facada dele foi quase mortal. O Bolsonaro escapou por muito pouco e sofre sequelas até agora. Então, o advogado argumenta que ele é doido porque a vida na cela é pior. Agora, qual o sinal de loucura que ele deu? Ele se filiou ao PSOL. Se for esse o sinal de loucura, aí, doutor, a gente vai ter que internar todo o PT, porque, para mim, quem diz que o Lula não cometeu nenhum tipo de furto, roubo, assalto, para mim é doido. Então, qual é a prova de loucura dele? Ele devia pegar uma cadeia no estilo americano, né? O jeito que comete um atentado desse tipo nos Estados Unidos, ele vai morrer na cadeia. E sabe que vai morrer e não escapa disso aí. Isso é louco, não é louco? Se, por exemplo, tentou matar o que matou o John Lennon,
pelos critérios de quem examinou o Adélio, é louco. Vai para cadeia, vai para uma cela dessas e fica até morrer. É isso. Diga, Fiuza, temos 2 minutos. É uma provocação, né? Realmente cogitar a libertação do Adélio Bispo no aniversário praticamente de 4 anos da facada que ele deu no atual presidente, só pode ser uma provocação. O que a gente tem que entender, como Augusto estava assinalando, é o seguinte: onde está o avanço dessa investigação dos crimes mais bárbaros da história da política brasileira? Candidato que era o líder das pesquisas, que foi eleito presidente. Onde é que está, por exemplo, a investigação do álibi que havia na Câmara dos Deputados, de uma visita do Adélio Bispo naquele mesmo momento? Onde é que está a investigação daqueles simpatizantes ou correligionários políticos dele? Ele foi filiado ao PSOL durante vários anos, onde a gente vê líderes falando sobre destruir o inimigo. O que o Adélio recebeu, não só de possível mentoria, mas de inspiração, de influência para cometer esse ato? O que a gente sabe hoje é que, por todos os cantos, né, é uma minoria, mas é uma minoria bastante barulhenta e até histérica. Muitas pessoas assumem o desejo de ver a morte do presidente. Existe um filme sendo feito, o presidente numa motocicleta sendo assassinado. Então, isso aí, quer dizer, o Adélio Bispo está representando nesse momento uma licença para se atentar contra este presidente só, não é contra nenhum outro. O resto é onda de ódio, é horrível, é contra os direitos humanos. Mas está se formando uma cultura mórbida, cínica, absurda e criminosa de normalizar, né? Se a gente não vê pessoas dizendo, não, a facada foi maldada, etc. Então, o que falta aí não é libertar o Adélio, é terminar essa investigação, implicar os que estão envolvidos eventualmente, porque interessados num crime desse tipo, a gente vê que tem muitos e eles falam isso abertamente. Diga, Ana. Augusto, em relação à prisão aí, aqui nos Estados Unidos, a prisão que você mencionou, né, de criminosos que assassinam ou tentam assassinar políticos, não precisem nem ir muito longe. Agora, 1 mês, no máximo 2 meses, terroristas foram presos exatamente com essa política de fronteiras abertas, né, do Joe Biden. Alguns terroristas foram presos exatamente e conseguiram entrar pela fronteira sul, planejando o assassinato do ex-presidente George W. Bush. O Serviço de Inteligência americano, as forças policiais americanas no Texas, eles descobriram todo o plano, prenderam esses terroristas, alguns ligados ao Estado Islâmico, e eles estão presos até hoje, não saíram e provavelmente não vão sair. Então, essa nova perícia médica do Adélio Bispo, que pode colocá-lo aí nas ruas, vai ser complicado explicar por aqui, né? Já é complicado explicar o nosso STF, saidinha de Natal, visitas íntimas, né? O máximo de 30 anos ali na prisão. Um corrupto que foi preso e ficou na prisão e saiu, um político que saiu com manobras ativistas da Suprema Corte, mesmo depois de condenado em 3 instâncias. Então, vai ser difícil explicar isso por aqui. E a pergunta que ainda está na boca do brasileiro, e essa eu acho que não vai calar enquanto alguma autoridade não se pronunciar, é como o nome do Adélio Bispo foi parar lá no livro de entradas na Câmara dos Deputados no dia que ele deu a facada no então candidato Jair Bolsonaro, né? Agora, temos que acompanhar isso de uma maneira muito próxima, porque alguns criminosos, eles acontecem de se suicidar de repente, né? Aqui nos Estados Unidos a gente fala, eles foram suicidados, às vezes na cadeia e às vezes assim que eles saem da prisão.